Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto e eu quero convidar você e toda a sua família para que nessa noite possamos estar adorando e louvando ao nosso Senhor de forma alegre e reverente. Quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos e vamos ler o Salmo de número 19, do verso 1 ao verso de número 7, ouvindo a santa convocação do nosso Deus para o culto dessa noite. Salmo de número 19, do verso 1 ao verso 7, o Senhor nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, estamos diante da Tua santa presença e nessa noite de louvor e adoração ao Seu santo nome, onde o Senhor nos convoca mostrando a beleza da Tua criação, mostrando a certeza que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das Suas mãos. Que o Senhor nos faça contemplar cada vez mais a beleza da Tua obra. Que o Senhor nos leve a ter um coração dependente das Tuas santas promessas. Que possamos ter a certeza que estamos aqui cultuando não a homens, mas ao único Deus que é vivo e verdadeiro. Que o Senhor aceite todo o nosso louvor e toda a nossa adoração para o louvor da Tua glória. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Após ouvir a convocação do Senhor e orar ao seu santo nome, vamos cantar com o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os satisfeitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor.
és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Para esse momento de confissão, vamos concluir a leitura do Salmo de número 19 e vamos ler do verso 8 ao verso de número 14, onde o Senhor nos diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que possamos ter a consciência nesse instante que para oferecer um culto aceitável ao Senhor, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que carecemos do nosso Salvador e que precisamos falar como salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Que possamos nos colocar diante do nosso Deus, reconhecendo a nossa iniquidade e pedindo que Ele nos purifique, na certeza que temos o perdão dos nossos pecados através da obra de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ainda na tua gloriosa presença, que possamos ter a convicção que esse momento de confissão não é apenas algo rotineiro, mas é algo que precisamos fazer diante da tua santa presença, onde nós reconhecemos quem somos, onde nós reconhecemos o nosso coração corrompido e que se não fosse o Senhor, se não fosse o teu único Filho para morrer na cruz e nos resgatar, nós não teríamos acesso ao Pai. Que o Senhor possa estar nos purificando, ao Senhor que um dia nos resgatou, que o Senhor possa estar nos livrando de todo mal, que o Senhor não permita que o pecado nos domine, que o Senhor nos ajude a ter uma vida irrepreensível, para que possamos ficar livres da grande transgressão. Pai, purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, purifica o nosso andar, as nossas falas, as nossas condutas, que possamos nos comportar como os servos do Senhor, dando bom testemunho e proclamando o teu evangelho. Que o Senhor nos guarde de todo mal. E somos gratos porque não é pelos nossos méritos, mas é pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, vamos louvar a Deus com 2 cânticos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus
temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler neste tempo com você os Salmos de número 128. Nós estamos no mês de maio trabalhando o tema família na cruz de Cristo. E eu quero trazer para os irmãos nessa noite a meditação nos Salmos de número 128, e a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Pai, nós queremos rogar ao Senhor nesse instante que, de uma maneira muito especial, pela ação do teu Santo Espírito, possamos compreender a tua palavra e que a tua palavra penetre em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um salmo que tem estado no bloco dos salmos de romagem. Ele encontra-se nesse bloco, nessa divisão do saltério, como salmos de romagem, cântico de romagem. Eram salmos que eram compostos para que os peregrinos, que pelo menos 3 vezes ao ano, ao subirem para Jerusalém, eles cantavam estes salmos. E o Salmo 128, embora não conheçamos aqui quem é o autor, ele traz para nós aqui este cântico que traz como tema na sua Bíblia aí, provavelmente, temor de Deus e felicidade do lar. Mas eu quero, neste salmo, trabalhar nesta noite com você o tema a bênção divina. Também é um dos salmos que nós compreendemos ser os salmos do lar. Temos outros salmos que explicitamente revelam o ensino didático dos relacionamentos familiares. Os salmos anteriores, salmos de número 127, é um destes salmos também. Quando nós falamos no conceito de família, uma vez estamos trabalhando esse tema, no contexto bíblico, no ensino da palavra de Deus, uma família ideal é onde nós podemos contemplar um homem e uma mulher que obtém sustento suficiente do seu trabalho, vive muitos anos,
vê os filhos dos seus filhos e vê ainda a prosperidade do povo de Deus. Em todos os movimentos familiares, aqueles que se encontram diante de Deus, esta é uma definição de família: um homem e uma mulher que se relacionam, que estarão gerando filhos e que extraem do sustento do seu trabalho o que é suficiente, e eles conseguem vislumbrar o legado desses movimentos familiares diante de Deus. E os Salmos de número 128 traz essa grande ideia para nós nessa noite, que o temor do Senhor, o homem que teme ao Senhor, produzirá bênçãos para a família, e não somente para a família, mas para a sociedade onde essa família está inserida. E bênçãos estas que se estenderão de geração em geração. O Salmo 128 caminha paralelamente com o Salmo 127, os salmos anterior. Os Salmos 128 e 127 traz um paralelo muito interessante que eu quero apresentar para você, para nós termos fundamentos maiores aí na meditação dos Salmos de número 128. Nos Salmos de número 127, os salmos anteriores, os 2 primeiros versos, eles dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele, Deus, o dá enquanto dormem. Quando nós iniciamos os Salmos de número 128, nós vamos perceber aí um contraste do Salmo 127. O Salmo 128, versos 1 e 2, eu quero repetir com você, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O paralelo oposto desses 2 salmos apontam para nós que no primeiro texto do Salmo 127, o homem que trabalha sem Deus, com a sua autossuficiência, crendo na sua própria habilidade, esforçando-se ao máximo, ele é inútil. Uma palavra dura de se ouvir das Escrituras, não é mesmo? O homem que constrói a sua vida, o homem que constrói a sua família, o homem que vive neste mundo deixando Deus à parte dos seus movimentos de vida neste mundo, ele encontrará em grande futilidade. Mas o segundo texto, que é o Salmos de número 128, apresenta para nós, descreve a prosperidade que normalmente atendem aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Eu quero apresentar para você esses paralelos. Enquanto o Salmo 127 aponta a futilidade de um homem que quer construir sua vida, sua família longe de Deus, o Salmo 128, ele descortina para nós a bênção daqueles que andam com Deus nos seus caminhos e o temem profundamente. Ou seja, o tema bênção, o conceito de uma vida abençoada, ela encontra-se aí explicitamente nos Salmos de número 128. E eu quero dividir esse salmo com você nessa noite em pelo menos 3 partes. A primeira parte do Salmo 128 encontra-se no versículo de número 1, que traz a condição para sermos abençoados. Olha o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os Salmos abrem com essa expressão bem-aventurado, que significa alguém de grande felicidade, mas entenda esse conceito e definição de felicidade, que não é uma expressão circunstancial de algo que você conseguiu e te alegrou em certo momento. Não, a palavra bem-aventurado ela é um pouco mais extensa. Ela traz a ideia de alguém com grande contentamento. E é isso que os Salmos abrem, o Salmo 128. O homem que pode obter grande contentamento na vida é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Interessante que esse grande contentamento recebido das mãos de Deus
não é para qualquer pessoa. O Salmos aqui é explícito em dizer para mim e para você que estes que se encontram em grande contentamento são aqueles que temem a Deus, são aqueles que andam nos seus caminhos. Quando nós falamos do temor do Senhor, irmãos, nós precisamos entender que isso significa viver uma vida por uma combinação de amor e respeito ao Senhor, que na prática revela um homem obediente à vontade de Deus à luz da perspectiva divina e toma as suas decisões, nós vamos ver isso um pouco mais para frente já, em todos os seus caminhos, decisões que serão encontradas em acordo com as orientações e os ensinos de Deus pela Bíblia. A vida neste mundo é um labirinto, e o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos terá bom êxito no labirinto da vida. É isso que o Salmo 128 está apresentando para mim e para você. Ou seja, não pode haver felicidade verdadeira, não pode haver bênção verdadeira para a família, separada de um relacionamento de reverência íntima com o Senhor. Outra expressão que aparece aí no primeiro versículo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Irmãos, andar com Deus resume o propósito pelo qual Deus criou o homem. Nós fomos feitos para refletir a glória de Deus como adoradores em comunhão com Ele. E comunhão com Deus é andar nos seus caminhos. Significa termos Deus como nossa companhia em todo o tempo. Significa Deus na sua companhia conosco, abrirmos o nosso coração, ouvirmos a sua voz e olharmos para aquilo que Ele tem direcionado ou apontado para nós realizarmos na vida. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 6, Paulo vai trazer aos crentes dessa igreja esse princípio. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, andar com Deus já é nosso próprio galardão. Mas a bênção nessa caminhada é que nós podemos ter nessa caminhada acompanhada com o bônus das bênçãos do Senhor sobre nós, sobre a nossa família e sobre inclusive a sociedade na qual nós estamos inseridos. Essa é a primeira parte dos Salmos, a condição da bênção, aqueles que temem a Deus e aqueles que andam nos seus caminhos. A segunda divisão desses Salmos é as características da bênção. E aí nos versos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Primeira característica desta bênção que está aí no verso 2, a realização do trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Algo muito interessante é que o resultado de uma vida temente ao Senhor, o resultado de uma vida que caminha com Deus, ela contrasta com a vida daquele que tenta construir sua casa, guardar a cidade e fazer o seu trabalho com as suas próprias mãos, com o Salmo 127. O Salmo 128 está dizendo que é possível, sim, nós obtemos a realização do trabalho que realizamos com as nossas próprias mãos. Interessante que na queda, lá em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19, o trabalho sofreu com a entrada do pecado. Quando Deus expulsará Adão e Eva do jardim, esse conceito de trabalho, o que era bom trabalhar dentro do jardim, agora por causa do pecado, esse trabalho se tornará mais árduo, com o suor do rosto. Porém, aqueles que temem a Deus,
aqueles que andam nos seus caminhos, podem sim usufruir do trabalho. Veja, o Salmos está dizendo que nós podemos comer do trabalho que nós efetuamos. Ou seja, é possível sim termos realizações quando nós tememos a Deus e andamos nos seus caminhos. A outra característica desta bênção, o Salmo 128, é a felicidade e prosperidade. Não tenha medo de usar essa palavra prosperidade para a vida de um crente, porque o crente em Cristo Jesus, sim, ele é próspero. Veja o verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O salmista está dizendo isso. Aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos terá uma proposta de vida boa. Essa proposta de vida boa, ela encontra-se na palavra de Deus. A bênção de já sermos perdoados dos nossos pecados em Cristo Jesus já traz a mim e a você essa vivência da proposta de vida boa. Mas aqui especificamente, o salmista está dizendo que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele pode ter sim uma vida bem vivida neste mundo, não pelo seu próprio esforço, não por causa das suas habilidades, não por causa do seu autoconhecimento, mas porque a boa mão do Senhor, ela paira sobre a sua vida. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus amorosa, de sustento, de suprimento. Uma vez que nós tememos a Deus, uma vez que nós andamos com Deus, nós podemos usufruir a bênção de uma felicidade e prosperidade, de uma vida bem vivida neste mundo. Terceira característica dessa bênção, que encontra-se aí nos versos 2 e 3, é que a esposa deste homem bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é uma esposa frutífera. E é bom a gente entender o que é que o salmista está dizendo com produtiva. Não necessariamente é uma esposa que estará gerando filhos para você, marido, mas é aquela esposa onde ela frutifica, ela está livre para poder trabalhar com os seus filhos, para poder educar os seus filhos, para poder desenvolver um caráter piedoso na vida dos seus filhos, ou seja, um homem que revela a sua caminhada de temor a Deus, de obediência a Deus, adquire uma esposa que é livre, frutífera, auxiliadora, que vai ajudá-lo na sua caminhada, que vai cooperar com este homem na criação dos seus filhos, na formação dos seus filhos. E a quarta bênção, característica dessa bênção, que nós encontramos no verso 3, é que não somente a sua esposa no interior da casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Rebentos da oliveira, duas árvores interessantes, produtivas, que prefigurava a ação de Deus sobre Israel, ou o resultado de Israel caminhando com Deus, é videira e oliveira. É interessante que o salmista usa os dois termos, a videira para a esposa e a oliveira para os filhos. A oliveira trazia a ideia de força, de crescimento, de desenvolvimento, de longevidade, de vitalidade, filhos saudáveis. Nós queremos filhos saudáveis, e aqui não é só uma questão de saúde física, mas de saúde moral, de saúde de caráter, de saúde de postura. Se nós queremos filhos saudáveis, o Salmo 128 está dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A primeira parte é a condição da bênção, no verso 1. A segunda parte do Salmo 128, as características da bênção. E nós vamos aqui para a terceira e última parte deste Salmo 128, que termina com um clamor pela nação. Versos 4, 5 e 6 diz assim a palavra de Deus: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nitidamente, a partir do verso 4,
os versos 5 e o verso 6, essa bênção de Deus agora, ela se expande, ela sai do círculo familiar e agora alcança o círculo da onde essa família, o lugar, a sociedade onde essa família está inserida. E o salmista aqui agora faz uma oração, ele conclui com uma oração para que a bênção que paira sobre a família do homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, ela se estenda agora à comunidade, à cidade, à nação que essa família está inserida. Essa bênção é estendida agora. A bênção que irá deixar um legado piedoso, que acaba alcançando a comunidade de Jerusalém, que acaba alcançando agora de Sião a Jerusalém. E o salmista apresenta para nós que famílias fortes não somente significam igrejas fortes, uma frase que nós estamos acostumados a ouvir, mas famílias fortes fortalecem a sociedade das quais elas estão inseridas. Estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? Estamos vivendo num tempo complicado de incertezas, de governos que estão se frustrando com tomadas de decisões, e muitas vezes nós, como crentes, ainda somos tentados a colocar a nossa segurança nesses movimentos. Eu quero dizer para você, querido, que a segurança de tudo aquilo que estamos vivendo encontra-se em temermos a Deus e andarmos nos seus caminhos como maridos, como esposas fiéis ao Senhor, obedientes à palavra, criando filhos para uma geração que nós vamos lançá-los em tempo em que provavelmente nós não estaremos mais lá. Alguém já disse que o grande teste de uma família não é vista nos primeiros filhos que ela gera. O grande teste de uma família é quando nós olharmos para a segunda geração, se essa segunda geração, ou seja, os meus netos, continuam firmes na caminhada com Deus. Aí sim, nós vamos compreender se de fato passamos por esse teste e tememos a Deus e andarmos com Deus. O salmista está dizendo de um legado que é possível ser vislumbrado e contemplado em tempo oportuno. Terminando, irmãos, e concluindo o nosso tempo aqui, para peregrinos em sua jornada para Jerusalém, este Salmo 128 expressava o desejo do coração dos pais para suas famílias. Pais que temiam a Deus, pais que caminham com Deus, abençoam suas famílias. Maridos e esposas que temem a Deus e caminham com Deus, abençoam seus filhos. Para nós, peregrinos, na jornada para a Nova Jerusalém, este Salmo 128 continua expressando o desejo do nosso coração por um legado piedoso, pela graça de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter bênçãos de Deus para a sua vida? Você precisa colocar a sua família no rumo da cruz de Cristo. É lá que nós temeremos a Deus. É nessa estrada rumo à cruz de Cristo que nós iremos andar nos caminhos e nas propostas que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Caso contrário, fazendo aquele paralelo com o Salmo 127, se você ainda insistir em criar a sua vida, mover a sua vida, colocar a sua família no seu autoconhecimento, na confiança da sua habilidade, a parte de Deus, inútil vos será levantar de madrugada. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe a nossa sociedade. Que Deus abençoe a nossa nação. E essa bênção, ela virá diante
da proposta obedecida por Deus. Tema-o em todo momento e ande nos seus caminhos. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que nos traz o desafio de estarmos temendo ao Senhor, nesse conceito, ó Deus, de amor e respeito, que na prática se traduz em obedecê-lo. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, como autor da família, é quem tem, sim, todos os ensinos e orientações para vivermos bem a vida neste mundo. Obrigado pelo salmista anônimo, inspirado pelo Espírito Santo em compor esse lindo poema, de trazer para nós a mensagem que podemos sim sermos felizes nesse mundo, temendo-o e andando nos seus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos bênçãos somente para a nossa família, mas também estendermos essas bênçãos na sociedade que está ao nosso redor. Porque compreendemos, ó Deus, que a boa cidadania não vem pelos pressupostos da lei de uma nação, mas a boa cidadania vem de sermos encontrados como cidadãos do reino em Cristo Jesus. Ajuda-nos a exercer a nossa identidade de salvos em Cristo Jesus, nesta cidade, nesta igreja, neste país. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Olá, queridos aí dessa amada igreja de Ribeirão, que para nós também é nossa igreja. Nós estamos muito felizes por poder falar com vocês e para demonstrar nossa gratidão, nosso louvor diante de Deus por todo o apoio, carinho e amor que vocês têm demonstrado a nós. Nós estamos bem, graças a Deus, apesar desse tempo diferente, né, que tanto no Brasil se está vivendo, como no resto do mundo e, naturalmente, na Espanha. Muitas coisas aconteceram aqui, foram assustadoras, principalmente na região onde está o Mateus e um pouquinho também na região onde está a Maíra. Aqui em Huelva foi menos, mas ainda continuamos com a sombra de tudo isso e com as infecções diárias, né? Mais pessoas infectadas. E estamos pedindo ao Senhor que nos guarde a todos, em todos os cantos do planeta, né? O Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas. E no final de cada uma dessas expressões diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. É nisso que confiamos, no Deus Criador, no Deus Salvador, no Deus que está presente em nós, pelo Espírito Santo, e nós confiamos nele. Nós sabemos que é Ele que governa tudo, que colocou o Senhor Jesus como cabeça da sua igreja, ainda que a igreja também passe por esses tempos especiais de ter que se reunir pela internet, né, pelas redes sociais, pelos aplicativos. Nós confiamos e sabemos que é Ele quem dirige tudo. Muito obrigado, queridos irmãos dessa amada igreja de Ribeirão, nossa igreja também. Nós amamos muito vocês e sabemos que somos amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo para todos.